Olá e bem-vindos a esta edição especial do Eco África sobre transporte verde. Isso significa que o programa de hoje vai focar em soluções limpas para a circulação de pessoas e bens, usando tanto novas tecnologias como meios tradicionais. Eu sou Dália Langa, em Maputo, Moçambique. Obrigada por se juntarem a nós. Os sistemas de transportes sustentáveis são cada vez mais importantes para travar a velocidade e a gravidade das alterações climáticas. Onde estamos hoje? O que é considerado transporte verde? Aqui está uma visão geral do nosso Exame Eco. O transporte de pessoas e bens é responsável por quase 1/3 das emissões globais de dióxido de carbono. Durante a pandemia, as emissões caíram de 8,5 para 7,2 gigatoneladas. Este valor tem de ser reduzido para 5,7 gigatoneladas até 2030 para cumprir o objetivo do Acordo Climático de Paris de 1,5 graus. Quase metade do dióxido de carbono no setor dos transportes é emitido por automóveis e outros veículos ligeiros, a 3,3 gigatoneladas por ano. Tecnologias amigas do ambiente e melhores infraestruturas urbanas poderiam garantir a mobilidade, emitindo muito menos dióxido de carbono. Em Oslo, na Noruega, apesar do crescimento, as emissões de dióxido de carbono estão a diminuir. Mais de 40 medidas, como zonas sem carros, ajudaram a reduzir as emissões em 25% desde 1990. Até 2030, o objetivo é conseguir uma queda de 95%. A África vê os sistemas de transportes públicos como uma solução. Em Dar es Salaam, na Tanzânia, uma rede de autocarros rápidos opera com veículos mais ecológicos para reduzir o congestionamento e a poluição. A África produz apenas 4% das emissões mundiais de dióxido de carbono, mas é a região que mais sofre com as alterações climáticas. No entanto, veículos alternativos movidos a eletricidade ou hidrogênio representam menos de 1% a nível mundial. A infraestrutura inadequada é um fator. Por exemplo, o Papa Móvel movido a hidrogênio, dado ao Papa Francisco por um fabricante japonês. A autonomia do veículo é de 550 km, mas a estação de carregamento mais próxima é em Milão, a 600 km do Vaticano. As cabines aéreas alimentadas por energia elétrica e os drones são também os mais adequados para distâncias curtas, mas a produção em massa ainda está muito longe. A curto prazo, os teleféricos também poderão aliviar o congestionamento do tráfego. Na Bolívia e na Colômbia já integram o sistema de transportes públicos. Uma ideia que poderia funcionar em Berlim ou Kampala. Acho que ter um teleférico aqui em Maputo seria muito bom, embora deva demorar algum tempo até que isso aconteça. Algumas das energias mais limpas ainda estão em fases iniciais de desenvolvimento, mas também há formas de reduzir as emissões fazendo ajustes em máquinas e motores que já existem. No Ruanda, as estradas estão cheias de motorizadas, mas no futuro vão criar cada vez menos ruído e fumo. Fomos dar uma volta em Kigali. Este é um momento importante para Eric Tuishime. Hoje, o mototaxista de Kigali está a encher o seu depósito de gasolina pela última vez. Em breve, trocará o seu motor a combustão por um elétrico. Operar uma empresa de transportes utilizando uma moto velha como a minha é realmente difícil. Estraga-se muito, por isso às vezes tenho mais despesas do que lucro. É por isso que estou a convertê-la numa moto elétrica. Mas os custos operacionais não são a única preocupação. Eric Tuishime conduz um mototáxi há 7 anos e está consciente da poluição que provoca. Por isso, ficou satisfeito por aproveitar um projeto da Autoridade de Gestão Ambiental do Ruanda em cooperação com o programa da ONU. O seu objetivo é eliminar os motores tradicionais e equipar as motas com energia elétrica. Isso é feito nesta oficina em Kigali.
Eric Tuishim recebeu um empréstimo da sua cooperativa de táxis para cobrir o custo de 680 euros. São 3 meses de salário, muito dinheiro para um pequeno empresário. Mas vale a pena o investimento. Não precisa de combustível, não tem de pagar eletricidade, custos que eram mantidos pelo mototaxista. Portanto, para eles, é um benefício. E por enquanto a manutenção é gratuita. Até o momento, cerca de 100 mototáxis foram adaptadas e a procura está a crescer. Estou a receber um grande número de encomendas não só de veículos elétricos novos, mas também de reequipamento de antigos. Ruandeses e pessoas de países vizinhos telefonam-me a perguntar sobre o produto. Após algumas horas, a transformação está completa. A moto de Tuishim funciona com 2 baterias. Cada uma fornece energia para cobrir cerca de 60 quilômetros. Uma vez vazias, podem ser trocadas por baterias carregadas num ponto de recolha. As baterias vazias são recolhidas por um caminhão alimentado a energia elétrica e carregadas numa central. Uma carga custa cerca de 76 cêntimos de euros. Após cerca de 30 mil quilômetros, o investimento começa a compensar. Cerca de 50% das motas licenciadas no Ruanda são mototáxis. Até 2026, a Autoridade Ambiental do Ruanda quer ver pelo menos metade desses veículos convertidos em mototáxis elétricos. Se todas as motos fossem convertidas à energia elétrica, seríamos capazes de poupar cerca de 9 milhões de francos por ano, isto é quase 45% da quantidade total de combustível fóssil que estaríamos a poupar. É certamente vantajoso para condutores como Eric Tuishim. No passado, quando andava na minha moto a gasolina, todos olhavam para mim e abanavam a cabeça por causa do fumo. Agora já não é um problema. Outra loja de reequipamento abrirá em Gisenyi. Espera-se que os mototáxis na cidade de Goma, na República Democrática do Congo, também escolham esta alternativa mais limpa. Parece que é mesmo uma mudança para melhor. Eu também gosto de pensar que um dia, num futuro próximo, todos os novos mototáxis serão verdes desde o início do seu fabrico. Mas, para já, as baterias ainda são a componente mais importante de um veículo elétrico. Infelizmente, a sua produção não é muito amiga do ambiente. E o que acontece quando estão gastas? Poderão ser mais bem recicladas? É o que vamos saber na próxima reportagem. O automóvel trouxe conforto e independência à vida de bilhões de pessoas, mas o consumo crescente de combustíveis fósseis tem tido impacto no clima. Temos uma crise de energia. Graças às baterias de íons de lítio, podemos estar perante uma nova era de mobilidade. Devido à alta densidade energética, são perfeitas para veículos elétricos. Para tudo na mobilidade, diria que as baterias de íons de lítio têm sido uma tecnologia-chave. O potencial é tão grande. Obtemos uma escala tal na produção que diminui o custo das baterias. A frota global de veículos elétricos deverá crescer imenso na próxima década, de cerca de 8 milhões para 116 milhões. Isto significa que a procura por baterias de íons de lítio também vai disparar e pode ser um problema. Claro que tem custo. Precisamos de materiais para fabricar baterias e a indústria extrativa tem impacto no meio ambiente. O lítio é usado nas baterias. 50% das suas reservas mundiais estão no chamado Triângulo do Lítio, entre a Argentina, a Bolívia e o Chile. A extração envolve bombear água salgada de lagos subterrâneos para piscinas e deixá-la evaporar. Isto pode prejudicar o solo,
drenar as reservas de água e contaminar o ar. O lítio é um recurso finito. Podemos ter sérios problemas em meados do século se a procura continuar a aumentar. O cobalto também entra nas baterias de íons de lítio. É um metal encontrado principalmente na República Democrática do Congo. A sua extração envolve condições laborais desumanas, trabalho infantil e doenças pulmonares e problemas cardíacos. Depois, temos também a energia necessária para fazer estas baterias. A produção de células, em particular, requer muita energia. Pode gerar mais de 4 toneladas de dióxido de carbono. É o equivalente a conduzir um carro novo a diesel comprado na União Europeia por 33 mil quilômetros. A boa notícia é que as emissões estão a diminuir à medida que o fabrico de baterias se torna mais eficiente, com fontes de energia mais limpa. A má notícia é que as baterias estão a perder capacidade com o passar do tempo. Com o aumento dos carros elétricos, haverá cada vez mais baterias gastas. O que fazer com elas? Por exemplo, podem ser usadas para armazenamento de energia eólica ou solar e ainda têm a capacidade para alimentar uma empilhadora ou um barco. Hoje em dia, as baterias dos veículos elétricos descartadas já são usadas para todas estas coisas. Deveríamos aumentar o valor e a vida destes materiais através da reutilização e depois de esgotarmos a sua função original, estes produtos poderiam ser reciclados em matéria-prima para produzir mais. Vamos aos legos para entender como é que as baterias de íons de lítio são recicladas. Muitas vezes são fundidas, mas isto implica muita energia, emissões tóxicas e algum desperdício. E é por isso que as empresas estão a pensar em novas formas de reciclar. Basicamente, criamos um processo desenhado especificamente para termos altas taxas de recuperação do material. Na primeira fase, é um processo mecânico que desmonta as baterias e separa alguns dos materiais essenciais. Em linguagem muito simples, é isto que acontece. As baterias são trituradas enquanto estão submersas numa solução não tóxica. Isto é importante porque as impede de se incendiarem ou, pior, explodirem. Depois, materiais como plástico, cobre e alumínio são separados daquilo a que a indústria chama massa negra. Contém materiais valiosos como o cobalto, o níquel e o lítio. A segunda parte do processo é o centro. E isto mesmo é um processo hidrometalúrgico ou químico para processar a massa negra em materiais para baterias. Acabamos com a massa negra dividida nas suas componentes, como o lítio, o cobalto e o níquel. O objetivo é que, à medida que os retiramos das baterias, os ponhamos em baterias novas. E isso ainda não foi conseguido em larga escala. Há alguns elementos pelo mundo, mas queremos ajudar a desenvolver isso. É difícil saber ao certo quantas baterias de íons de lítio já são recicladas, principalmente porque muitas vezes são exportadas. Mas já está a acontecer cada vez mais, sobretudo na Ásia, onde a maioria é produzida. E com o aumento de baterias usadas, fará cada vez mais sentido reciclá-las do ponto de vista financeiro. Enquanto a ciência e a indústria procuram formas de otimizar o fabrico de baterias, continuamos a explorar outras potenciais fontes de energia, como o hidrogênio, que poderá tornar-se a energia do futuro, especialmente para a produção industrial e o transporte. O gás é amigo do ambiente quando produzido com a ajuda de energias renováveis. Uma comunidade no norte da Alemanha já está a testar. Se os nossos tubos de escape emitissem apenas água. Como motorista, sabes que és a única coisa a produzir dióxido de carbono. O mundo inteiro pode aprender algo aqui. As nossas instalações de produção de hidrogênio e Busbil poderiam ser um modelo para todo o mundo. E estão orgulhosos do que conseguiram. É fantástico que possamos produzi-lo e utilizá-lo localmente. Estamos no extremo norte da Alemanha para vermos um projeto piloto de vanguarda. Esta região está a esforçar-se por mudar dos combustíveis fósseis para o hidrogênio. Está a funcionar?
E quanto está a custar aos locais? 2 autocarros movidos a hidrogênio circulam normalmente. Várias estações de reabastecimento tiveram de ser construídas para o projeto. Aqui, os carros também podem abastecer. O que pensa o motorista sobre este novo autocarro? O bom é que é tranquilo. Só se ouve o motor elétrico e a caixa de direção. É mesmo silencioso. Claro, quando os passageiros estão a bordo, podes ouvir as suas conversas. Às vezes isso não é tão agradável, mas depois desligas e concentras-te noutras coisas, como o trânsito, por exemplo. Mas este autocarro serve para o dia a dia. Atualmente, às vezes é difícil reabastecer. O autocarro e o reabastecimento não estão a comunicar entre si. É um problema de software, mas pode ser resolvido. Algumas atualizações de software devem corrigi-lo. Este é o coração do projeto de hidrogênio. Este aqui é o nosso eletrolisador. Vou abri-lo. André Steinau deu início ao projeto piloto. A sua empresa opera o eletrolisador que custou vários milhões de euros. Aqui, o hidrogênio é feito a partir da água. O processo necessita de muita eletricidade. Temos aqui um grande gargalo de produção. As turbinas eólicas são, de facto, forçadas a desligar. Temos períodos de excesso de eletricidade. Perguntamos-nos o que fazer com esta eletricidade. Ao invés de desperdiçar, queremos usar esta energia, armazená-la e utilizá-la quando as energias renováveis não estivessem disponíveis. Não estamos apenas a alimentá-la de volta à rede, mas estamos a utilizá-la noutros setores, como a mobilidade e o aquecimento. E é assim que se faz. Com a ajuda da força do vento, a água purificada da torneira é dividida em oxigênio e hidrogênio. O hidrogênio é então transportado para as estações locais de reabastecimento do hidrogênio. É gerado muito calor no processo de criação do hidrogênio. Este é alimentado na rede local de aquecimento, permitindo que as casas sejam aquecidas sem carbono. Na aldeia vizinha de Bosbil, Max Bem é um dos beneficiários. Até o momento, ele diz não ter problemas. O aquecimento e os autocarros são apenas o começo. Claro que também seria bom se houvesse 1 ou 2 carros movidos a hidrogênio. De momento, nem toda a gente o pode pagar. Também não o podemos pagar. Mas penso que o futuro parece promissor. Um carro movido a hidrogênio custa aproximadamente o dobro do que o modelo diesel equivalente. Nesta região, há apenas 30 na estrada até o momento. Abastecer também é caro. Temos de nos habituar ao facto de que uma economia verde é mais cara do que uma economia baseada em combustíveis fósseis. É esse preço que pagamos pela proteção do clima. Esta tecnologia já existe há muito tempo, mas ainda está na fase inicial. Não tem sido utilizada em larga escala e isso torná-la mais barata. As pessoas aqui acreditam que dentro de apenas alguns anos, a energia amiga do clima vai custar o mesmo que a energia convencional. Os exemplos mostram que a tecnologia já está apta para o uso cotidiano. Autocarros sem emissões seriam certamente bem-vindos em áreas muito populosas. Nas grandes cidades da Europa, cada vez mais pessoas usam a bicicleta como um meio de transporte mais limpo e rápido. Não seria uma boa opção para as metrópoles africanas? Mas se não estamos num veículo, circular pelas ruas pode ser perigoso. Por isso, ativistas e ciclistas no Egito estão a lutar para que andar de bicicleta seja mais acessível no Cairo. É um dia de semana normal no Cairo. Rebatia Moussa está a pedalar para o trabalho. É raro encontrar pessoas aqui no Cairo a andar de bicicleta, ainda mais se for uma mulher. Mas, como um urbanista que trabalha para transformar o Cairo numa cidade amiga do ambiente, Moussa considera normal andar de bicicleta todos os dias, embora às vezes seja preciso um pouco de coragem. Ela está a ver em primeira mão que melhorias precisam de ser feitas.
Costumo andar do lado direito da rua. É aqui que se apanha todo o pó e lixo e a estrada é muitas vezes danificada. As pessoas nos carros não esperam ver ciclistas e quando os condutores se desviam demasiado para perto de mim, pode ser perigoso. As ruas estão repletas de obstáculos de todos os tipos. A área metropolitana do Cairo é a maior da África, com uma população de mais de 21 milhões de habitantes. Veículos e pedestres competem pelo espaço. As autoridades egípcias têm feito esforços para construir pontes e alargar as autoestradas. Nos últimos anos, construíram uma rede rodoviária de 7.000 quilômetros em todo o país. Desde o início da pandemia, cresceu o número de ciclistas na capital egípcia. Nesta loja de bicicletas no centro do Cairo, Murama tem notado que mais pessoas estão agora a querer comprar as bicicletas. Os transportes públicos estão muito lotados e durante a pandemia pessoas têm tido receio de apanhar o vírus. Por isso, estão à procura de uma bicicleta para andar. Também o volume de tráfego e o congestionamento na cidade fez com que as pessoas se apercebessem que as bicicletas são, na realidade, uma boa maneira de se deslocarem. Mas as coisas na rua terão de mudar para que o ciclismo ganhe mais adeptos. Tabdi, onde Moussa trabalha, é uma das várias iniciativas que procuram fazer isso. A startup foi criada em 2018 por 4 urbanistas. Criado com doações privadas, o projeto é agora financiado pelo Conselho Árabe para as Ciências Sociais. Tabdi procura tornar o ciclismo mais viável. Também recolhe dados sobre o número de ciclistas, os seus percursos e fatores que os impedem a andar de bicicleta. No escritório da ONU Habitat, no Cairo, está também a ser feita uma investigação sobre as formas de melhorar as infraestruturas da cidade para ciclistas e não só. Queremos ter ciclovias no centro da cidade e também a partilha de bicicletas. Isto exigirá mudanças na disposição das ruas. Se 70% das viagens são feitas a pé, de bicicleta ou de transporte público, então 70% da rua precisa ser dedicada a esses modos de locomoção. A ONU Habitat diz que o transporte público é utilizado em 55% de todas as viagens no Cairo, enquanto que o ciclismo e a caminhada representam 13%. Os grupos de ciclismo estão agora a aparecer em diferentes partes da cidade, tal como o Go Bike, criado pelo ciclista Mohamed Sam. Ele teve esta ideia enquanto vivia na Europa, onde reparou que algumas pessoas utilizavam bicicletas como o principal meio de transporte. Estamos a encorajar as pessoas a andar de bicicleta porque queremos reduzir o número de carros, táxis e autocarros nas estradas. Para alguém que viaja uma curta distância de 5 a 6 quilômetros, digamos para o supermercado ou para visitar amigos, poderá ir de bicicleta, o que seria uma melhor opção. E isso ajudaria a reduzir o congestionamento que todos tememos. O grupo Go Bike reúne-se todas as sextas-feiras de manhã numa parte diferente do Cairo. Bicicletas de reserva estão disponíveis para aqueles que não as têm. Todos são bem-vindos a participar. É uma grande ideia e está bem organizada. Esta é a principal razão pela qual decidi aderir. Já tentei uma vez e esta é a minha segunda vez. Cerca de 30 ciclistas percorrem uma distância de mais de 12 quilômetros nas estradas do Cairo. A maioria são mulheres, o que abre os olhos de muitos na cidade e destaca como o ciclismo pode ser uma atividade para qualquer pessoa. Se tivéssemos infraestruturas adequadas e uma ciclovia, seria muito melhor. Iria realmente melhorar a minha deslocação diária para o trabalho. E eu gostaria que as pessoas se habituassem a ver ciclistas e as mulheres ciclistas também. As bicicletas não são só para homens. Foi dada a largada, mas é evidente que ainda há um longo caminho pela frente. Imagino que vamos ouvir muitas mais histórias como esta no futuro. E chegamos ao fim da nossa edição especial sobre transporte verde. Espero que todos tenham gostado deste programa, tanto como eu.
Obrigada por estarem conosco. Eu, Dália Langa, despeço-me aqui de Maputo. Até a próxima semana. Entretanto, visitem-nos nas redes sociais. Estamos sempre interessados em ouvir as vossas opiniões e comentários sobre o programa. Tenham uma boa semana.